Bom dia, bem-vindos a mais um episódio de Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Pode acompanhar todas as segundas-feiras em podcast e vídeo às 11 horas. Hoje temos connosco o advogado Nuno Cabeçadas, sócio da Miranda, e na verdade foi primeiro advogado deste escritório e por Moçambique em 2004. Doutor, se calhar não é a forma mais interessante de começar esta entrevista, nomeadamente sobre um país como Moçambique, mas eu queria recordar um texto que escreveu há uns anos, a propósito dessa experiência que teve há 18 anos em Moçambique. Dizia que o sentimento esperançoso do povo nas ruas era de que Moçambique ia se tornar a Noruega ao mês que vem, na verdade. E dizia uma coisa que era, não só não aconteceu no mês que vem, como provavelmente não iria acontecer dali a 10 anos ou nunca iria acontecer. O que lhe pergunto é se ainda existe essa esperança, pelo menos no povo moçambicano, que aconteceu, todos nós já sabemos. Bom dia, Mariana. Olha, deixe-me começar por agradecer ao Jornal Económico e particularmente a si pelo convite para participar no programa. É de facto um gosto grande poder debater algumas ideias sobre Moçambique, que é um país ao qual sou ligado de forma muito forte, quer no plano profissional, mas também de um ponto de vista familiar e pessoal. Indo diretamente à sua pergunta, sim, ou seja, as expectativas que há 15 anos, 20 anos foram mal geridas relativamente ao impacto que os projetos de gás iriam ter no país, na verdade, continuam a não ter uma gestão apropriada. E nós vemos isso, por exemplo, na questão do Fundo Soberano para a gestão das receitas do gás, não é? Há alguma contestação da sociedade civil moçambicana, na academia, que reclamam um fundo soberano para a gestão das receitas do gás e, no fundo, até há algum sentimento de indignação por a exportação de gás ter já iniciado. Ela iniciou-se na semana passada, com o primeiro carregamento de exportação a partir do campo Coral Sul da DNI. Portanto, essa exportação já teve início, mas não há ainda um fundo soberano para gerir as receitas do gás. Muito bem, eu já de ver algumas dessas críticas e, na verdade, o principal argumento, pelo menos o mais unânime, é de que tem de haver uma gestão transparente desses recursos e começar a exportar sem esse fundo. Esta é a principal crítica. E também, eu diria, alguma perda de ambição nos objetivos do fundo. Nós estamos a falar de receitas que, ao longo da vida dos projetos, rondarão os 100 mil milhões de dólares. Receita fiscal, lato sensu, não só a receita de impostos, mas também a cota-parte de produção que cabe ao governo moçambicano e que depois é vendida juntamente com as vendas das IOCs, das petroleiras. Estamos a falar de receitas globais na casa dos 100 mil milhões de dólares e a ideia inicial seria alocar ao fundo 50% das receitas de exportação, dessas receitas, durante os primeiros 20 anos e 80% a partir daí. Os objetivos hoje são bem mais modestos, pelo menos de acordo com a última versão do decreto-lei que tivemos acesso. Estamos a falar de uma alocação de 40% das receitas durante os primeiros 15 anos e de 50% a partir do 16º ano. Portanto, houve uma diminuição no fundo, do que será alocado a esta gestão por parte do Fundo Soberano. Essa redução foi justificada? Não. Pelo menos os estudos macroeconómicos que terão estado na base dessa redução, dessa mudança de planos, por assim dizer, não foram partilhados com a opinião pública e, portanto, neste momento, há alguma falta de informação quanto aos motivos que motivaram essa alocação, a redução dessa alocação. Em todo o caso, a existência do fundo, na verdade, é uma exigência da comunidade internacional, e em concreto do Fundo Monetário Internacional, que exigiu a constituição do fundo como uma condição de regresso ao país, ou seja, como uma condição de retoma ao apoio ao Orçamento de Estado e ao Plano Económico e Social de Moçambique. E, portanto,
Eu acredito que esse fundo irá ver a luz do dia nos próximos meses. Não creio que a regulamentação jurídica esteja aprovada, como pretende o Ministro Max Tonel, o Ministro das Finanças. Não creio que esteja até ao fim do ano, como foi anunciado. Creio que esse é um calendário demasiado ambicioso, mas seguramente durante o ano 2023 teremos novidades nesta frente. Mas tem, ao mesmo tempo tem havido aqui um caminho de diversificação energética de Moçambique, e essa é uma boa notícia. Moçambique, neste momento, do ponto de vista do seu mix energético, a grande fonte de produção é o hídrico, não é? Sobretudo a partir da hidrelétrica de Cabora Bassa, que tem uma capacidade de geração de cerca de 2.000 megawatts e que vai ser complementada pela barragem de Pantano-Pua, portanto, a jusante da HCB, a jusante de Cabora Bassa, que está agora em fase de atribuição de concurso para a atribuição da concessão e que produzirá outros 2.000 megawatts. O que me parece interessante assinalar é a capacidade que Moçambique teve em afirmar-se como um destino seguro de investimento na área de produção de energia, no campo dos chamados IPPs, os Independent Power Producers, ou produtores independentes de energia, se quisermos, ou seja, aqueles projetos de geração de energia que são desenvolvidos e financiados por privados, não pelo setor público, são desenvolvidos e financiados pelo setor privado, ainda que no caso de Moçambique tenham depois a utility, portanto a EDM, ou seja, a Eletricidade de Moçambique, a empresa estatal de energia, tenham a utility como off-taker, como comprador dessa energia. A verdade é que ao longo dos últimos anos foi possível estruturar, foi possível financiar este tipo de projetos, por exemplo, em centrais a gás de ciclo combinado, utilizando gás que já é produzido em Moçambique, não o gás do Rovuma, mas o gás dos campos de Pande e Temane, campos onshore, pequenos campos na província de Inhambane, e que estão em produção já há vários anos. Por exemplo, uma central de 40 megawatts no Chocwe, em Gaza, outra grande em Temane, na província de Inhambane também, e com valores de investimento de várias centenas de milhões de dólares. Mas também na renovável, e sobretudo no solar, que é uma área em que Moçambique tem grande potencialidade e que foi possível já atingir fecho financeiro de vários projetos solares de média dimensão, entre os 40 e 50 megawatts, por exemplo, em Mucuba, na província da Zambésia, mas também em Metor, em Cabo Delgado, e mais recentemente, no final do ano passado, em Coamba, na província do Niassa. Portanto, esta diversificação energética que Moçambique foi capaz de desenvolver ao longo dos últimos anos, colocando também como um exportador de energia para a região. As condições, quer do ponto de vista da capacidade hídrica, quer do ponto de vista da capacidade solar, quer do ponto de vista dos recursos de gás, tornam Moçambique como o país com maior potencial de geração em toda a região da África Austral e, portanto, com valências de exportação para a Zâmbia, para o Botsuana, para o Zimbábue, para a África do Sul, colocam Moçambique como um ator de primeira linha no panorama energético do continente africano e, em particular, da região da África Austral. Isso é um caminho que tem sido feito já há vários anos. Quando é que acha que se intensificou? Ou seja, para chegarmos a este ponto, também só para recordarmos aqui um bocadinho o processo deste investimento noutras fontes energéticas de Moçambique. Eu acho que a intensificação destes movimentos verificou-se a partir do momento em que ficou relativamente claro para financiadores e investidores que Moçambique era um país seguro, que cumpria os seus compromissos. É um processo gradual, mas se eu tivesse de assinalar um marco, eu falaria talvez no processo de reversão da hidrelétrica de Cabora Bassa em 2007. A hidrelétrica de Cabora Bassa, que é a maior unidade de geração de energia de Moçambique, os tais 2.000 megawatts que falámos há pouco, manteve-se curiosamente, por razões políticas bastante importantes, manteve-se sob domínio e propriedade do Estado português após a independência de Moçambique, em 75, e apenas reverteu para o Estado moçambicano no ano de 2007. Essa operação de reversão exigiu uma engenharia financeira com vendas antecipadas de produção, financiamentos através de veículos,
enfim, uma estruturação financeira de alguma complexidade e sofisticação, na qual estiveram envolvidos alguns dos maiores bancos internacionais, que foi implementada com sucesso e que, na verdade, foi depois reembolsada também com sucesso. Ou seja, Moçambique, o Estado moçambicano cumpriu integralmente e até antes do prazo todas as suas obrigações de reembolso do financiamento que contraiu para adquirir a barragem de Cabra Bassa de volta para a sua esfera. Essa operação, pela sua complexidade e pelo sucesso que teve, acho que marcou uma história e deu aquele empurrão final de confiança aos investidores e aos financiadores para este tipo de projetos em Moçambique. Muito bem. É tempo agora para um curto intervalo. Retomamos já de seguida a emissão sobre o desenvolvimento da economia moçambicana.